Olá, meus lindos! Olá, minhas lindas! Eu sou a prof. Josi Monteiro, do canal Luz do Saber, e hoje a gente vai estudar distribuição de frequência com intervalos de classe. Então, quando eu uso o intervalo de classe numa distribuição de frequência? Toda vez que eu vou fazer uma pesquisa, nesses dados que foram coletados dessa amostra, tem uma grande variedade de valores. Ao invés da gente colocar ali na variável aqueles valores individuais, a gente escolhe colocar esses dados todos em intervalos de classes. Tá? Então, os intervalos de classe são representados por esse símbolo aqui, ó, que parece bem um Tzinho deitado, né? Um T deitado. Assim a gente representa um intervalo de classe. Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês de um intervalo, que vai de 10 fechado, ó, até 15 aberto. Esse 10 aqui eu vou chamar de limite inferior, tá? O limite inferior ele está sempre aqui fechado. E o 15 eu vou chamar de limite superior. Então, toda vez que eu tiver fechado, esse número aqui ele vai entrar no meu intervalo de classe. E esse último aqui, do limite superior, se ele estiver aqui aberto, ou seja, não tem esse tracinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou afirmar que ele não entra no meu intervalo. Então, aqui, quais os números que entrariam nesse intervalo de 10 fechado a 15 aberto? Entraria o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Tá? O 15 já não entraria aqui nesse meu intervalo. Aqui a gente tem algumas definições que eu vou explicar melhor no nosso exemplo. Então, a gente vai precisar desse entendimento do que é classe, o que é amplitude total e o que é amplitude de classe. As classes é o agrupamento de valores em vários intervalos. As classes a gente vai identificar esse número pela letra K. Amplitude total vai ser a diferença entre o maior valor do meu rol e o menor valor do meu rol. Então, a gente vai chamar a amplitude total de AT, que é igual ao máximo, né, menos o mínimo. O valor máximo do meu rol menos o valor mínimo do meu rol. Amplitude de classe é a medida do intervalo que define a classe. Amplitude de classe a gente vai chamar de H, que aí a gente vai fazer uma divisão entre quem? Entre amplitude total e o número de classes, certo? Então, vamos passar aqui para o nosso exemplo. A bibliotecária de uma escola organizou em um quadro a quantidade de livros que cada aluno de uma determinada turma leu durante o ano, como mostra a tabela abaixo. Mostrou uma tabela de frequências, distribuindo os dados em 4 intervalos de classe. Então, aqui o meu enunciado deu o valor do meu K, que é 4. Tá? Então, vai ter 4 classes. E aí ele quer achar as frequências absoluta, acumulada, relativa e acumulada relativa. Então, vamos passar para a resolução para a gente entender melhor esses conceitos que eu falei para vocês. Então, ele falou que o meu K vale 4, ou seja, tem 4 classes. Então, as classes, gente, vão ser essas linhas aqui, ó, que vão compor a minha tabela. Notem que eu coloquei 1, 2, 3, 4, tá? Então, dependendo do valor do seu K, já é essa quantidade de linhas que você vai ter, né? Tirando lá essa do seu cabeçalho e aqui do rodapé, tá? Aqui nesse miolo, aí você já vê que o número de linhas vai ser o seu K, né? O número de classes, tá bom? E aí a gente tem primeiro aqui determinar esse AT, que é a minha amplitude total. Então, eu disse para vocês que a amplitude total é quem? A amplitude total vai ser o maior valor do meu rol, que é 24, menos o menor valor do meu rol, que é 9. Aí eu fiz 24 menos 9 igual a 15. Então, a amplitude total desse meu rol seria 15.
Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, os dados da minha pesquisa já estão em rol. Lembrando que rol é a organização dos dados numa ordem, que pode ser crescente ou decrescente. Então, para ficar mais fácil visualmente, a gente sempre opta por colocar esse rol em ordem crescente, do menor para o maior. Professora, eu tenho que colocar sempre em rol? É legal, porque aqui a gente está trabalhando com 50 dados, vai trabalhar com 60, com 100 dados. E se tiver aqui, ó, tudo bagunçado, de repente a sua vista vai te enganar e você não vai conseguir ver o maior valor do seu rol e o menor também, tá? Então, quando eu arrumo tudo bonitinho, eu já tenho muita chance de acertar esse problema, tá? Então, aqui eu fiz a amplitude total, o maior valor do meu rol, 24, menos o menor valor do meu rol, que é 9. Fiz 24 menos 9, 15. Agora, para achar esse H aqui, que é a minha amplitude de classe, eu faço quem? Amplitude total dividido pelo número de classes. Então, minha amplitude total deu 15, e aí eu vou dividir pelo número de classes, que é 4, que o meu enunciado já deu, tá? E aí eu peguei 15 dividido por 4, deu 3,75. Para a gente não ficar trabalhando com esse número quebrado aqui, com esse número decimal, a gente sempre vai fazer um arredondamento para cima, tá? Então, 3,75, a gente vai fazer aqui um arredondamento para 4. Ai, professora, ficou muito longe. Não tem problema. Na hora que a gente montar a nossa tabela de distribuição de frequência, vai encaixar certinho, tá? Então, se o número deu inteiro, você usa esse número. Se ele deu decimal, você faz um arredondamento para cima, tá? 3,75 eu joguei para 4, tá bom? Então, aqui, coloquei aqui a minha variável, né, que é a quantidade de livros. Coloquei aqui o F, frequência absoluta, FA, frequência acumulada, FR, frequência relativa, FAR, frequência acumulada relativa. Agora, como é que a gente vai compor essa primeira classe aqui? Tá? Primeira classe é a primeira linha aqui da minha tabela. A gente vai usar os intervalos de classe. Como é que eu faço isso? Começo escrevendo o primeiro valor, que é o menor valor da minha tabela, 9. Botei aqui, 9. Tá? Botei esse símbolo aqui, né, que é o símbolo de intervalo. Sempre eu começo fechado aqui no limite inferior e coloco aberto no limite superior. E aí eu vou somar esse H aqui, que é a minha amplitude de classe. Tá? Então, eu peguei 9, que é o menor valor do meu rol, e somei 4. 9 mais 4 deu 13. Tá? E aí eu vou lá no meu rol. Então, se a minha primeira classe, o meu intervalo, vai de 9 fechado a 13 aberto, quais são os números que compõem essa classe? É o 9, 10, 11 e 12. Tá? Notem que eu paro sempre um valor antes, tá? Então, vou parar no 12. Porque o 13, como ele está aberto, ele não entra nessa primeira classe. Ele já vai entrar nessa segunda. Então, vamos lá contar para a primeira classe de 9 até 12. Eu vou lá contar para fazer a minha frequência absoluta. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não vou contar o 13 porque ele não vai entrar nessa primeira classe. Então, eu tenho 14. Tá? A minha frequência aqui é 14. Agora, vamos compor aqui a nossa segunda classe. Aí, eu sempre vou começar aqui, essa segunda classe, com esse limite superior da primeira classe. O número que eu terminei aqui na primeira classe, ele começa na segunda classe. Eu começo com ele fechado, porque ele já vai entrar aqui nessa, tá? Aí eu somo quem? Somo 4, que é a minha amplitude de classe, que é o meu H.
13 mais 4, 17. Então, na minha segunda classe, o meu intervalo vai de 13 fechado, o 13 entra, a 17 aberto. Então, o 17 não entra, eu vou parar no 16. Então, eu vou contar 13, 14, 15 e 16. Fui lá no meu rol, contei. Deu 18 números. Coloquei aqui o 18. Aí, vou fazer a minha terceira classe. Sempre começo com o último que eu terminei lá a segunda, tá? Aqui, que é o meu limite superior 17, coloco fechado, tá? Todos os limites inferiores são fechados, tá? E aqui, os superiores são abertos, com exceção do último que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, vamos aqui. A minha terceira classe eu comecei em 17, fechado, até 21 aberto. Se o 21 está aberto, ele não entra na terceira classe. Então, eu tenho que parar um antes. Então, eu vou parar no 20. Então, eu vou contar 17, 18, 19 e 20. Fui lá no meu rol, contei esses números e achei 10 números desses, tá? Aí, como é que eu vou fazer a quarta classe? Começo no 21, ó, fechado, certo? Somo 4. 21 mais 4, 25. Então, aqui, gente, você sempre tem que fazer uma análise nessa última classe da sua tabela, tá? Então, para saber se eu vou deixar aqui o meu limite superior como aberto ou fechado, depende do último número que está registrado no meu rol. Qual o último número aqui? 24, tá? Então, eu vou parar aqui em 24 a minha contagem, certo? Para esse intervalo, eu vou contar 21, 22, 23, 24. Como o 25 não entra, eu paro em 24, então eu posso deixar esse último aqui aberto, tá? Como eu fiz aqui. Aí, professora, mas se tiver um 25, o que é que eu faço aqui? Se tivesse aqui nesse rol 25, eu teria que contar esse 25. Então, ele vai entrar aqui na minha classe, né? Ele iria entrar, melhor dizendo. Então, se ele entrar, aí você ia fechar aqui, tá? Ia fechar aqui, ia ficar parecendo um H, tá? Ia fechar as duas pontas, tanto o limite inferior quanto o superior. Como no nosso caso, parou em 24. Então, se o 25 não entra, eu vou parar em 24, vou deixar esse 25 aberto. Se ele entrasse, eu fecharia. Tudo bem? Eu acho que deu para entender, né? Então, vamos aqui. Como é que eu faço a minha frequência acumulada? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo na frequência simples, tá? Repito a primeira frequência aqui, 14. E aí, vou somando com a frequência de baixo, a frequência anterior, tá? 14 mais 18, 32. 32 mais 10, 42. 42 mais 8, 50, certo? Achei a minha frequência acumulada, tá? Como é que eu faço a minha frequência relativa? Do mesmo jeito que eu estava fazendo anteriormente. Então, peguei quem? O 14, que é a minha frequência absoluta, divido pelo total 50, tá? Lembrando que esse 50 aqui é o somatório de 14 mais 18 mais 10 mais 8. Peguei o 14, dividi por 50, multipliquei por 100. Deu 28%. Agora aqui, peguei o 18, dividi por 50, multipliquei por 100. Deu 36%. Aqui, para esse, peguei o 10, dividi por 50, multipliquei por 100, deu 20%. Aqui, peguei o 8, dividi por 50, multipliquei por 100, deu 16%. E aí, somei essas porcentagens. 28%, mais 36%, mais 20%, mais 16%, deu 100%. Tá? Para fazer a frequência acumulada relativa, a gente vai somar com a porcentagem anterior, ou seja, vamos acumular a frequência relativa. Então, repito aqui o primeiro valor, que é o 28, e somo com a frequência de baixo. 28%
mais 36%, 64%. 64% mais 20%, 84%. 84% mais 16%, 100%. E o último valor aqui eu deixo um tracinho, tá? Sempre as frequências acumuladas ficam com esse tracinho embaixo. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo e revejam as aulas. Para terminar, vou deixar um trechinho de uma música, né? Para a gente não perder o bom costume. Hoje eu escolhi a música Deus de Promessas, do Ministério Toque no Altar, né? Um ministério bem antigo. Então diz assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Tá bom, meus amados? Que vocês fiquem com Deus e até a próxima videoaula, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.